Olá, pessoal, eu já estou de volta aqui na Web Rádio 016 com o nosso programa. Eu não falo que é o meu programa, é o nosso programa Papo com a Adri. Estou muito feliz de ter a companhia de vocês, tá? Feliz também eu fico quando você começa a me seguir lá no meu Instagram, tá? Adriana.psalmeida, pessoal. Segue a Adri, vê todas as novidades que tem lá no meu Instagram e eu já convido você também para dar uma passeadinha lá pela Web Rádio 016 e conhecer a nossa programação, porque a Adri também está na Web Rádio 016. Aproveita, já se inscreva no nosso canal do YouTube e você pode curtir, comentar e compartilhar, tá, pessoal? Se ficar alguma dúvida, é lógico, a gente vai responder para vocês. Pode deixar lá sua pergunta, seu comentário sobre os nossos programas, porque são muito especial, é feito com muito amor e carinho para você, tá? E nós temos temas muito bacana para apresentar para vocês. Mas antes, eu quero perguntar para vocês como é que está a gestão das suas redes sociais. Porque se você está sem tempo de dar a atenção necessária para suas redes sociais, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro e investimento. Então, ouça agora o recadinho que a Bid Media tem para você. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo? E também não quer gastar muito com isso? Então conheça a bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes, apenas R$ 120. Pacote com 10 artes por R$ 180. E pacote com 20 artes por apenas R$ 300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Prepare-se para uma festa inesquecível com o DJ Henrique Barbosa. Sua festa ganha vida com som e iluminação de alta qualidade. Dos eventos corporativos aos casamentos dos sonhos, conte com a experiência e o profissionalismo do DJ Henrique Barbosa para transformar sua ocasião especial. Ilumine seu evento com o DJ Henrique Barbosa. Entre em contato agora mesmo. 1698 1092798. DJ Henrique Barbosa. Som e iluminação que fazem a diferença. Aí, pessoal, vocês viram que a minha produção, ela já deixa aí tudo organizado, né? Bid Media e o DJ Henrique Barbosa, para você não perder tempo mesmo, tá? Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é neuroarquitetura? Hoje eu estou com uma convidada muito especial e é sobre esse tema, esse assunto que nós vamos falar com você hoje aqui no Papo com a Adri. Para conversar com a gente, nos informar sobre luz, interior, tudo que fala e que é voltado para arquitetura, a Verônica Andrade, ela vai trazer para a gente essas informações que é muito importante. Antes de começar o nosso programa, eu já troquei umas ideias com ela aqui sobre luz, sobre maquiagem. Ela me falou que tem tudo a ver, gente, a nossa maquiagem com a luz que nós estamos naquele ambiente. Então, é muito importante um papo desse aqui para vocês. Verônica, seja bem-vinda. Obrigada, Muito Adri. obrigada, tá, por agradeço. estar aqui com a gente. É um prazer enorme te conhecer e conhecer também essa profissão, tá bom? Obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez. E que bom que eu posso falar um pouco da minha área, um pouco da neuroarquitetura, que está em voga, né? A gente comentou aqui um pouquinho antes, que a palavra do momento é neuro, né? Então, o que é esse bicho de 7 cabeças que é a neuroarquitetura? Vocês vão ver que é uma coisa super simples, né? Que só a palavra é um pouco complexa, mas que está no nosso dia a dia já faz um tempo. E agora que a gente começa a definir exatamente o que vocês vão ver que é uma coisa bem bacana. Verônica, você é de Ribeirão mesmo? Sim, sou de Ribeirão Preto, nascida e criada aqui. Ai, que delícia! Não acostumada com o calor até hoje. Ninguém, e tá muito quente. Sim. Verônica, o que é neuroarquitetura? Responde pra gente. Então, neuroarquitetura, ela é a neurociência aplicada à arquitetura, a grosso modo. O que é isso? São práticas baseadas em evidências científicas que a gente utiliza para projetar os nossos espaços, tanto a parte de interiores quanto a parte externa. Quando a gente fala externa, é mais a parte de paisagismo, porque isso também tem uma influência direta em nós e conseguimos dados técnicos que fazem com que conseguimos elaborar projetos que atendam determinados objetivos que a gente tem, por exemplo, de conforto
ou da questão da maquiagem que a gente comentou, uma questão de trabalhar a iluminação de uma maneira correta para que a gente atenda o objetivo do cliente. Como ela influencia em interiores? Da parte, a gente até brinca que a neuroarquitetura é mais neurodesign do que neuroarquitetura efetivamente. Em interiores, a gente tem vários exemplos, várias formas que a gente poderia utilizar, né? Por exemplo, iluminação, que é algo que a gente havia comentado. Tem determinados tipos de lâmpadas, de tipo de luz, que influenciam no nosso bem-estar, na nossa disposição, né? Então, uma lâmpada mais amarela, ela vai produzir em nós melatonina, que é o hormônio que faz com que nós temos relaxamento. Isso a gente pode aplicar, de repente, a luz amarela num dormitório, para que na hora do repouso, esse hormônio seja produzido e a pessoa consiga repousar. Eu não quero que isso aconteça na cozinha, por exemplo. Eu quero atenção na cozinha. Então, eu não vou usar uma lâmpada que cause esse efeito em mim. Eu preciso de outro efeito, né? Que a gente também deu o exemplo aqui do cortisol. Eu preciso que o meu organismo produza isso para que eu tenha atenção. Então, eu vou utilizar uma lâmpada mais fria. Então, você saber, ter o conhecimento de o que o seu corpo ele reflete conforme o que você tem na parte externa, a gente consegue tomar posturas e posições, né, empregando elementos específicos como couro, iluminação, para que o corpo responda positivamente àquilo que a gente está inserindo. Então, eu quero que o corpo tenha atenção, eu vou colocar uma luz específica, eu vou colocar uma cor específica, que já foi comprovado que ela tem essa ação que a gente quer no ser humano. Ô, Verônica, como a luz afeta as emoções? Você disse dos fatores. Ela afeta de várias formas, né? Nós temos duas formas de trabalhar, tanto a parte cognitiva, que é como a gente entende ali o ambiente, quanto a parte puramente científica, que é como a gente percebe o ambiente. Então, se a gente for pensar nessa questão de hormonal, né, que a gente comentou, a luz afeta diretamente nessa parte de produção hormonal e pode deixar a gente disperso, a gente relaxado, a gente atento, mas também tem uma questão de repertório. Eu tenho um repertório, você tem um repertório, o seu Zé tem um repertório, Dona Maria tem um repertório, e o repertório da pessoa também influencia na questão da luz. Então, se Dona Maria cresceu numa fazenda e lá só tinha lâmpada de lampião, só tinha vela, é claro que ela vai ter uma aceitação de luz amarela maior. E isso, trabalhando no ambiente, né, tirando essa parte hormonal, vai criar um vínculo emocional com a Dona Maria, né? Então, é importante a gente entender também, a parte da neurociência também quer entender essa parte de cognição, como o usuário percebe os elementos externos que estão neste ambiente e traz para si uma relação de proximidade com ele. Então, se a Dona Maria cresceu na fazenda, tem luz amarela lá, ela cria esse vínculo emocional com a luz amarela, isso, independente da tonalidade da luz, vai fazer com que a Dona Maria sinta uma proximidade com esse ambiente. Tenha mais conforto tenha mais ambiente. Conforto emocional no ambiente. Não significa que é só um conforto visual ou que é essa questão só de hormonal. Mas a gente tem que pensar também nesta parte emocional, que é o que a neurociência tenta construir. Usar embasamento científico para gerar emoção na pessoa e criar vínculo com o ambiente. Porque o que nos aproxima das pessoas, o que nos aproxima dos lugares, é o vínculo emocional que a gente tem com isso. E o tratamento dos elementos buscando este vínculo, seja ele químico, né, por uma questão corporal, né, ou psicológico, é o que vai fazer com que a pessoa se sinta emocionada, se sinta confortável, tenha aquela sensação, nossa, eu cheguei na minha casa. A iluminação e as cores. Nós percebemos que quando nós vamos ao shopping, tem vários restaurantes. E tem cores muito fortes ali. O vermelho, que é do Mac, é isso, gente? Sim. Se eu não estou... Vermelho Faz tempo amarelo. que eu não vou no Mac. Mas influencia essas cores ali para o pessoal que vai chegar? Como afeta o emocional das pessoas que vão ao restaurante que tem essas cores? Aí a gente já vai trabalhar em duas linhas, que é a arquitetura comercial e
o público-alvo que esses restaurantes querem atingir, tá? Então, essa questão de cor vai depender muito do público-alvo que esse comércio quer atingir, no caso, restaurante, e que sinalização ele quer passar. Por exemplo, o McDonald's, que é uma rede de fast food. Ele não tem interesse que a pessoa fique lá meia hora comendo, conversando, ocupando mesa. Ele quer que a pessoa vá lá, coma rapidinho e vá embora, para dar espaço para outras pessoas. Ele quer vender rápido e ir embora rápido. Então, a gente vê que são cores muito estimulantes, que produzem em nós a sensação, ou hormônios também, o cortisol é um deles, mas principalmente a sensação de que você precisa ir embora logo, você se sente... Satisfeito. Não, você se sente incomodado, inconscientemente, para que você vá embora logo. Então, são luzes muito fortes, são luzes, na maioria das vezes, brancas, que também estimulam, né, essa parte de atividade e façam com que você saia dali. Se a gente for pensar em restaurantes, por exemplo, o Pinguim, vou dar um exemplo, que não sei se eu posso falar o nome, né, mesmo? Não, pode falar, sim. Um exemplo. Ficar tranquila. O Pinguim, se você vê o espaço dele no shopping, já é uma luz completamente diferente do McDonald's. E são cores completamente diferentes do McDonald's. São cores menos vibrantes, é uma luz mais amarelada. Por quê? Vai produzir em nós a sensação de conforto. Porque o Pinguim quer que você passe mais tempo lá consumindo. Então, não é interessante para ele que você come e vá embora. É interessante que ele fique mais tempo lá. Então, por isso a luz é diferente. Porque ele quer que você permaneça. E a luz comunica isso com a gente por conta dessa questão dos hormônios que a gente comentou. Tudo uma estratégia também Tudo de é uma marketing. Estratégia. Que Até bacana. parte de... Tudo é estratégia em comércio. Tá? Pensando mesmo em neuroarquitetura e neurodesign. Até a pessoa ter um balcão curvo ou um balcão reto foi uma estratégia que está comunicando alguma coisa inconsciente em nós. A gente que é consumidor talvez não saiba, mas quem planejou ali soube exatamente o que ela quis comunicar com aquela forma. E como garantir um conforto visual? No ambiente, as luzes, como que a gente garante essa harmonia? Aí depende. Depende? Muito depende. Depende do público-alvo. Para quem é esse ambiente? Para quem é este espaço? É para uma pessoa jovem? É para uma pessoa mais velha? É uma pessoa que tem problemas visuais? Qual é o objetivo daquele ambiente? É um ambiente de trabalho? É um ambiente de repouso? Então, o conforto visual ele vai estar linkado com o objetivo e com o usuário daquele local, né? Dei o exemplo para você, a questão da maquiagem. Se a gente for trabalhar no estúdio, num salão de cabeleireiros, né, eu tenho que ter uma luz específica para a maquiagem, que é uma luz diferente de corte. Por isso que geralmente você vê luzes diferentes em posições diferentes. Tem luz frontal, luz superior, porque elas fazem funções diferentes. Quando a gente fala em conforto visual, vamos trazer isso para o ambiente residencial. Se é um idoso, né, a acuidade visual, que é a capacidade dele distinguir um objeto, né, por conta da iluminação incidente nesse objeto, ela é reduzida ao longo do tempo. Então, o idoso ele vai ter essa acuidade visual menor do que um jovem. Então, eu não posso usar uma luz que eu usaria num ambiente mais jovial para ele, porque ele não vai enxergar direito. Ao longo do tempo, o nosso cristalino ele vai ficando menos molinho, ele é como se fosse um gel, e ele vai endurecendo. Isso influencia na acuidade visual a longo prazo. Então, eu não posso usar a mesma lâmpada, né, a mesma intensidade de cor, num ambiente para um jovem, num ambiente para um idoso. Então, se a gente fala em conforto, o mesmo ambiente, com a mesma luz, as mesmas características, o jovem vai falar que está ótimo para ele, mas o idoso vai falar que não. Ao passo que se eu planejar um ambiente para um idoso, para ele estará ótimo e para o jovem não. Então, o conforto vai depender muito do usuário e eu entender quais são as necessidades dele, quais são as dificuldades dele para poder trabalhar as características da lâmpada, as características de temperatura de cor, com base no que ele precisa, para que ele, de fato, se sinta confortável ali. E quais as tendências de iluminação, Verônica? Hoje em dia a gente trabalha muito com iluminação indireta, tá? Então, antigamente era bastante iluminação direta, a placa de LED, tudo muito, muito extremamente iluminado. Depois da pandemia, principalmente, vem se buscando conforto, né? Falo conforto de uma maneira global, né? Tanto conforto psicológico, quanto um conforto do espaço mesmo.
E a iluminação indireta, ela vem tomando conta. Então, a gente vê ambientes cada vez mais com uma iluminação mais baixa, uma iluminação cada vez mais amarelada, né? Não que isso seja algo extremamente positivo, né? A iluminação amarela, ela é boa porque ela remete a nós essa questão do conforto, a nossa memória ancestral da fogueira, do acolhimento, mas a gente tem que ter um pouco de controle e saber que a gente não pode só usar esse tipo de iluminação. Mas, a princípio, o que a gente tem vendo, né, nesses últimos anos, esses últimos 3 anos? Iluminação indireta e iluminação pontual, bem delicada, com a luz cada vez mais amarelada. Perfeito, gente. Olha aí que dicas maravilhosas. Sabia que ia ser um programa fantástico com ela hoje. Quais os desafios enfrentados nesse segmento seu, Verônica? Você fala da neuroarquitetura ou da arquitetura de maneira global? Do trabalho global, do que você faz. Na nossa área da construção é sempre um desafio. Acho que quem nasce no Brasil sempre vai ter desafios, né? Mas não vejo tantos desafios hoje em dia. Antigamente eu acho que era muito pior. Antigamente eu falo uns 10, 15 anos, né? Tanto Você tempo acha assim. que a tecnologia ajudou para que quebrasse um pouco esses desafios, para que tornasse melhor o trabalho, mais confortável, com mais possibilidades de entrega? Sim, eu acredito que sim, né? Eu falo focando bem na parte de projetos, tá? A tecnologia, as redes sociais ajudaram na divulgação do nosso trabalho, que até então era um pouco menos conhecido. Então, a valorização do trabalho do arquiteto já melhorou. Nas redes sociais, as pessoas ficaram mais abertas àquilo que a gente desenvolve. Não que seja ainda 100% de conhecimento de todos, mas a gente vê que tem uma aceitação maior. O desafio vem no sentido de divulgar mais o nosso trabalho, das pessoas entenderem que a arquitetura não é algo para gente que tem dinheiro, que não é algo bobo, que não é interiores, né? Interiores é uma linha da arquitetura, mas a arquitetura está mais ligada à construção do que isso. Entender o que é um projeto, né? Hoje tem-se uma aceitação maior, por isso que eu comentei que antigamente era pior, talvez por conta dessa questão da tecnologia e das redes, né, que favorecem a divulgação do nosso trabalho. Mais a visibilidade. Exatamente. E nós temos um meio de fazer uma divulgação maior, né, do trabalho que é realizado, né? Então, a tecnologia, principalmente as redes sociais, elas vieram nesse sentido. E a tecnologia, ela ajuda na construção em si, né, no dia a dia da obra, né, facilitou alguns aspectos, mas ainda temos que melhorar. Infelizmente, a nossa construção ela ainda é muito artesanal aqui no Brasil, principalmente no interior. Então, a gente não tem muitos mecanismos tecnológicos para se usar como na capital ou em outros países desenvolvidos a gente tem. Mas, se a gente for fazer uma análise, a grosso modo, nesses últimos anos, houve uma grande evolução, né? E espero que evolua ainda mais. Com certeza vai evoluir, porque a gente sabe que o Brasil, como outros países, está sempre em evolução e a tecnologia também está sempre inovando. Sim. Pessoal, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. É uma pena, porque é um bate-papo muito interessante. Mas antes, nós estávamos falando aqui sobre as redes sociais, que nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Eu quero saber como é que está aí as suas redes sociais. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça a Bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$ 120. Pacote com 10 artes por R$ 180. E pacote com 20 artes por apenas R$ 300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada.
Prepare-se para uma festa inesquecível com o DJ Henrique Barbosa. Sua festa ganha vida com som e iluminação de alta qualidade. Dos eventos corporativos aos casamentos dos sonhos, conte com a experiência e o profissionalismo do DJ Henrique Barbosa para transformar sua ocasião especial. Ilumine seu evento com o DJ Henrique Barbosa. Entre em contato agora mesmo. 1698 1092798. DJ Henrique Barbosa. Som e iluminação que fazem a diferença. Aí, pessoal, já voltamos e ela continua aqui com a gente. E eu quero agradecer a Verônica por ela ter disponibilizado esse tempo para estar aqui. Né? Foi um prazer conhecer você e principalmente as dicas sobre estúdio, sobre luz, sobre maquiagem. Tenha certeza que foi muito importante para nós saber disso. Que bom, tá? feliz. Quero te falar também, Verônica, que estamos à disposição caso queira divulgar o seu trabalho. Vem aqui, conta sempre com a gente, tá bom? Perfeito. Pode deixar suas considerações se você quiser. E se quiser mandar abraços também, fique à vontade. Obrigada, Adri. Não vou mandar abraço. Porque se eu deixar faltando uma pessoa... Manda para todos, então. Manda para toda a família, então. Para toda a família, então vamos deixar meu abraço aqui. Para as pessoas que, né, torcem por mim, que sabem o quão importante o trabalho do arquiteto é. Então, como considerações finais, eu só posso falar sobre aquilo que eu amo fazer, que é a arquitetura, que é a construção. Felizmente, hoje nós já temos uma visão um pouco mais diferente, mas ainda a gente tá caminhando, né? Estamos num pequeno degrauzinho. E falar para as pessoas que a arquitetura não é só decorativo, a arquitetura não é só para rico, a arquitetura não é algo inalcançável, né? O princípio da arquitetura é algo social, é algo que traga para a pessoa bem-estar e conforto. Esse é o nosso princípio. Né? Então, quando a gente pensa em um projeto, a gente pensa muito em quem vai estar lá, quem é o usuário. A sua casa não é a casa do vizinho, porque o vizinho tem outra forma de vida. A sua casa não é um enlatado que você pode comprar e sair reproduzindo. Né? E isso vai influenciar, um projeto, ele impacta diretamente na sua vida, na sua relação com seus familiares, com os seus amigos, no seu bem-estar, na sua saúde, ela influencia na sua vida diretamente, de uma maneira global. Então, é muito importante o trabalho do arquiteto, né? Infelizmente, durante muito tempo foi visto como algo supérfluo, mas é importante as pessoas conhecerem um pouco mais, entenderem o nosso trabalho, como a gente comentou, ver as redes sociais, se interajam um pouco mais. Qual que é o seu endereço? O endereço físico é Rua Marcos Marcária, número 1025, sala 1002. Atendimento de qual horário? De segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Aí, pessoal, aproveitem para conhecer esse trabalho lindo, maravilhoso da Verônica Andrade. Segue ela lá nas redes sociais. Se quiser fazer também um orçamento, chame a Verônica aí pelo WhatsApp que apareceu na tela. Isso mesmo. Muito obrigada, Verônica, mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigada para você que esteve com a gente, acompanhou o nosso programa. Eu peço para você que fique sempre na audiência aí do Papo com a Adri. É um prazer enorme fazer esse programa para vocês. Aquele beijo, pessoal. Deus abençoa sempre.